Leitura do Princípio Divino, capítulo 1, o Princípio da Criação, parte 6. A mente e o corpo também são respectivamente compostos de características duais. Por isso, eles desempenham movimentos contínuos em si mesmos. Deste modo, o movimento circular, produzido através da dinâmica de dar e receber entre a mente e o corpo, altera incessantemente o ângulo de revolução em torno de Deus e torna-se esférico. As pessoas que realizam a finalidade da criação existem como seres tridimensionais que conduzem sempre suas vidas em relacionamentos esféricos centralizados em Deus. É desta forma que elas podem obter domínio, inclusive sobre o mundo espiritual. O dinamismo e a criatividade do universo revelam-se quando o movimento circular do parceiro sujeito e do parceiro objeto, em um único plano, torna-se um movimento esférico em uma órbita tridimensional. As variações na distância, forma, estado, direção, ângulo, força e velocidade de cada órbita são manifestadas como beleza da criação em sua infinita variedade. Assim como todos os seres possuem uma natureza interna e uma forma externa, existe um tipo de movimento esférico que corresponde à natureza interna e um outro tipo que corresponde à forma externa. Assim, existe um centro de movimento que corresponde à natureza interna e um centro que corresponde à forma externa. Estes dois centros têm o mesmo relacionamento existente entre a natureza interna e a forma externa. Qual é o centro máximo de todos estes movimentos esféricos? Os seres humanos são o centro de todas as coisas criadas, as quais são parceiros objetos encarnadas das características duais de Deus em símbolo. Deus é o centro dos seres humanos, os quais foram criados como seus parceiros objetos encarnados em imagem. Consequentemente, o centro máximo de todos os movimentos esféricos no universo é Deus. Analisemos um pouco melhor esta questão. Cada parceiro objeto de Deus contém um parceiro sujeito e um parceiro objeto em si mesmo. O centro de seu relacionamento é o parceiro sujeito. Por isso, o centro da união entre o parceiro sujeito e o parceiro objeto é também o parceiro sujeito. Como Deus é o centro do parceiro sujeito, ele é também o último centro da união. Como foi dito anteriormente, os três parceiros objetos substanciais de Deus, parceiro sujeito, parceiro objeto e união, também formam bases comuns entre si. À medida que cada um dos três ocupa a posição central e se torna um com os outros, através da ação de dar e receber com Deus como seu último centro, eles cumprem a finalidade de três objetos e estabelecem o fundamento de quatro posições. Por conseguinte, o último centro do fundamento de quatro posições é Deus. Todas as coisas que estabelecem o fundamento de quatro posições desta forma são encarnações individuais de verdade. Como foi mencionado anteriormente, as encarnações individuais de verdade dividem-se, de um modo geral, em encarnações individuais de verdade em imagem, seres humanos, e encarnações individuais de verdade em símbolo, o resto da criação. O universo é composto de inúmeras encarnações individuais de verdade, mutuamente relacionadas entre si, em certa ordem do nível mais baixo até o nível mais elevado. Entre todas, os seres humanos ocupam o nível mais elevado. As encarnações individuais de verdade movem-se esfericamente em torno uma das outras. As de nível mais baixo agem como parceiros objeto das de nível mais elevado. Desta forma, o centro de qualquer movimento esférico
é uma encarnação individual de verdade de um nível mais elevado, que age como parceiro sujeito. Os centros das inúmeras encarnações individuais de verdade em símbolo estão interligados, desde o mais baixo até o mais elevado. Os centros mais elevados são os seres humanos, encarnações individuais de verdade e imagem. Analisemos a centralidade dos seres humanos. A ciência afirma que as partículas elementares são os blocos básicos de construção da matéria e explica que elas são compostas de energia. Considerando a finalidade da existência das encarnações individuais de verdade, que constituem o universo material em diferentes níveis, podemos resumir que a energia existe a fim de formar partículas. As partículas existem para formar átomos, os átomos para formar moléculas, as moléculas para formar matéria, e a matéria existe para a criação de todos os seres individuais do universo. Da mesma forma, a atividade da energia tem como finalidade formar partículas, a atividade das partículas para formar átomos, a atividade dos átomos para formar moléculas, a atividade das moléculas para formar matéria e a atividade da matéria tem como finalidade a construção do universo. Qual é o propósito do universo? Qual é o seu centro? A resposta para ambas estas questões não é outra senão os seres humanos. Foi por isso que Deus, depois de criar os seres humanos, ordenou-lhes que exercessem domínio sobre o universo. Se não existissem pessoas para apreciar o universo, este seria semelhante a um museu sem visitantes. Os objetos em exposição em um museu só atingem seu verdadeiro valor e são estimados como relíquias históricas quando existem pessoas que os apreciam, amam e deleitam-se neles. O seu relacionamento com os seres humanos confere valor à sua existência. Se não houvesse ninguém para os apreciar, que significado teria sua existência? O mesmo se aplica para o universo, cujos senhores são os seres humanos. As várias coisas da criação iniciam relacionamentos mútuos com uma finalidade comum, quando os seres humanos descobrem a origem e a natureza da matéria, identificam e classificam as plantas e os animais do ar, da terra e do mar e as estrelas do céu. Esta finalidade comum é realizada quando elas são assimiladas pelo corpo humano como elementos essenciais para as pessoas manterem suas funções fisiológicas e quando participam na construção de um ambiente confortável para elas viverem. Os seres humanos ocupam, assim, o centro do universo criado em termos de sua forma externa. Além disso, as pessoas se relacionam com o universo a partir de sua posição de centro interno. Enquanto os relacionamentos acima referidos são relacionamentos físicos, aqui consideramos os relacionamentos mentais ou espirituais. Embora composto de matéria, o corpo humano responde fisiologicamente à emoção, ao intelecto e à vontade da mente humana. Isto prova que a matéria em si mesma possui elementos que ressoam com a emoção, intelecto e vontade, elementos que constituem a natureza interna da matéria. Esta é a razão pela qual todas as coisas do universo respondem à emoção, intelecto e vontade humanos, embora em diferentes níveis. A beleza do mundo natural inebria-nos e experimentamos o arrebatamento da união mística com ele, porque somos o centro da natureza interna de todas as coisas do mundo natural. Os seres humanos foram assim criados como o centro do universo,
e o lugar onde Deus e os seres humanos tornam-se completamente um é o centro do cosmos. Bom, esta foi a leitura de hoje. O que vocês acharam? Comente aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam, sugestões. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui um curtir e se inscreva no nosso canal do YouTube, Leitura do Princípio Divino. Até o próximo vídeo.